Fala galera, tudo certo? Nessa aula aqui tu vai descobrir como acabar com as marcações que ficam no teu degradê, principalmente a da zero e a da navalha. Pra quem não me conhece, o meu nome é Felipe Caetano. No início da minha carreira eu era dono de duas barbearias, a Empório da Barba e a Barbearia Popular. Mas nos últimos 5 anos eu venho me especializando em dar treinamento para barbeiros e nesse tempo todo eu já formei mais de 6.000 alunos no mercado da barbearia através de métodos voltados para o desenvolvimento do barbeiro no seu dia a dia da barbearia, para que ele consiga um corte de forma rápida e eficiente, sempre pensando em desenvolver o aluno para que ele consiga ter uma agenda muito lotada. O que eu vou te ensinar é o mesmo que eu ensinei para o José Ivanilton, cara, que essa semana aí ele me mandou uma mensagem que foi muito legal e o José Ivanilton, ele começou do zero. Olha só a mensagem que ele mandou. Com muito orgulho posso dizer que eu sou um barbeiro de sucesso. Graças a tudo que aprendi com o nosso grande mestre Felipe Caetano, só tenho a agradecer porque comecei do zero, cara. Ele começou do zero e não sabia nada. Eu não tinha nenhuma noção nem de como segurar uma tesoura da maneira correta e hoje eu domino várias técnicas ensinadas pelo mestre. Esse ano foi um ano épico, gostei muito disso. Muito obrigado, mestre. Levarei seus ensinamentos junto comigo pro resto da vida. Espero um dia poder compartilhar e ajudar outras pessoas assim como você faz. Olha que legal. Eu lembro que uma das coisas que o José Ivanilton sempre me perguntou foi qual a ordem dos pentes e por que quando eu tô fazendo um degradê, um pente parece que sempre invade o espaço do outro. E é realmente simples de entender quando tu aplica a técnica de tangência, técnica de variação, distribuição e ordem dos pentes e milímetro. O que acontece é que quando você entende a ordem dos pentes, você sempre pensa que cada um tem que estar exatamente na posição para que o degradê fique perfeito. Mas a verdade é que você tem que invadir o espaço do outro pente para que aconteça a transição de uma forma muito mais suave. Por isso, tu precisa pensar rapidamente, cara, em milímetro para entender isso de uma vez por todas. Quando você passa o pente 1, você tem exatos 4 milímetros no total. E quando você passa o pente meio alto, você tem exatos 3,5 milímetros. Você tem uma diferença de 0,5 milímetros entre esses dois pentes. Tranquilo até aí, né? Tá de boa. Eu vou explicar novamente só para que tu entenda. Eu tenho 4 milímetros e no outro pente eu tenho 3,5 milímetros. Então dá uma diferença de 0,5 milímetros. Eu só diminuí 4 milímetros menos 3,5 milímetros. Tranquilo, certo? A questão é que esses 0,5 milímetros eles precisam ter uma transição suave para que chegue até os 4 milímetros e aí o degradê fica perfeito, sem nenhuma marcação. Fica mais ou menos assim. Eu cheguei no 3,5 milímetros, depois eu vou para 3,6, depois eu vou para 3,7, depois 3,8, depois 3,9 e aí eu chego no 4 milímetros. E essa transição super suave é uma zona de transição entre esses dois pentes que acontece quando eu invado o que antes era somente 4 milímetros. Depois eu sigo nas outras zonas de transições, com 4 milímetros para 6 milímetros, depois de 1 milímetro para 3 milímetros e aí vai. Eu sempre tenho várias zonas de transições e é aí que está o degradê perfeito. Genial, né? Se você um dia falou o seguinte, Felipe, milímetros não serve para nada, não sei o que, fica falando milímetros e tal. Olha só que informação valiosa essa. Vale a pena estudar, né? Mas beleza. Além disso, o que é que tu vais aprender hoje? Primeiro, técnicas de tangência, então tu vais conseguir fazer um degradê muito mais rápido. Segundo, como aplicar a regra de variação sem que precise de uma máquina top e então tu vais conseguir tirar qualquer tipo de marcação do degradê. E terceiro, uma forma muito mais fácil de tirar a marcação da zero e da navalha. E por que é importante a gente aprender tudo isso? Porque a maioria das coisas que a gente aprende sobre degradê, elas estão totalmente fora da realidade. Todo mundo quer explicar algo absolutamente fora do dia a dia. Talvez alguém tenha criticado o entendimento sobre milímetro, mas, cara, nem parou para entender o que tem por trás disso. O que eu vejo hoje, e fico realmente revoltado, é que as pessoas elas querem ensinar o degradê em cabelo absolutamente perfeito e que não tem nada a ver com a realidade da barbearia brasileira. Isso é uma tremenda perda de tempo. Nós simplesmente não vamos utilizar isso no dia a dia. E tu sabe que tu precisa aprender o degradê como é no dia a dia e como resolver todo o problema que acontece quando o cliente vem e senta na tua cadeira. E isso pode te dar os mesmos resultados que eu tive. O meu degradê era o carro-chefe da barbearia. E não importava se o cliente tinha um cabelo bom ou ruim. Eu matava no peito e fazia o melhor degradê que ele poderia ter. Eu sei que parece injusto e fácil demais para mim, porque eu já fiz cursos internacionais, já estudei muitos anos para construir o melhor método possível para os meus alunos, mas a verdade é que eu também tomei muita porrada na cabeça quando eu comecei a aprender a fazer o degradê, cara. E também queria fazer um degradê sem marcações
marcações e quando começava a cortar, eu levava horas tentando fazer o corte, ficava olhando o cabelo e pensando, caramba, como é que essa maldita linha zero vai sair? Eu lembro que uma vez eu atendi um cliente que eu fiquei 2 horas no cabelo dele e no final a linha zero não saiu. Então eu tava lá fazendo o cabelo do Lucas, que inclusive hoje ele é o barbeiro que comprou minha barbearia, e tava junto a namorada dele que ficou me ajudando a enxergar a linha da zero e no final todo mundo enxergava a linha, mas ninguém sabia o que fazer. Eu só pensava, cara, por que é que foram inventar esse degradê? Era tão mais fácil antes. Era complicado demais e eu tinha certeza que sozinho eu não iria conseguir. Eu fui fazer tudo quanto era workshop que aparecia. Sabe o que aconteceu? O mesmo que contigo. Ninguém ensinava realmente como tirar a marcação da zero, como tirar a marcação da navalha, como fazer a transição da forma correta, até onde subir a máquina, cara, e por aí vai, várias dúvidas. E olha que nessa época eu já dava aula e foi por causa disso que eu consegui aprender a fazer um degradê cada vez melhor. Eu sentei e anotei tudo que eu precisava aprender para conseguir fazer um degradê perfeito. Cara, eu fiz várias anotações e eu fui tentando solução para cada uma delas. Eu anotava, levava para os meus alunos e aplicava junto com eles. E na época eram muitos alunos, tinha uns 20 alunos por sala, mais ou menos, e tinha muito modelo. E isso dava chance de treinar muitas maneiras diferentes de fazer um degradê. Quando dava certo, eu anotava e assim ia, cara, ia anotando várias anotações. Fazia ajuste, ia fazendo ajuste até conseguir colocar tudo em prática. O meu ponto de virada foi quando eu consegui ensinar uma turma de iniciante, nunca pegou numa tesoura nem numa máquina, e eles conseguiram fazer um degradê logo na terceira aula. Um degradê muito melhor do que muito veterano. Aí eu bati o martelo. Finalmente consegui. Cara, foi muito legal, foi muito bacana ter essa experiência. E é isso que eu quero te mostrar hoje aqui nesse vídeo. E para que você consiga fazer um degradê sem marcações em menos de 10 dias, eu preciso dividir o conteúdo em 3 pilares, que são eles: estrutura de corte, transição de cores e regra de distribuição. Talvez uma das coisas mais importantes que você deva saber é que estrutura de corte é o ponto-chave para o teu cliente, porque um degradê bem feito, ele precisa necessariamente ser estruturado. Se o degradê ficar bonito, mas a estrutura estiver errada, nada vai funcionar. Você terá um degradê bonito, mas que não serve para o teu cliente. E sobre isso, nós temos técnica de tangência, técnica de variações e distribuição. E para você conseguir fazer um degradê estruturado e sem marcações, você precisa entender como funciona a regra da tangência. Esse é um daqueles segredos que tu vai olhar assim e vai falar, tá, mas é só isso? Certo? Quando tu aprender, esse vai ser o sentimento. Ele realmente é simples, mas ele é altamente poderoso. Eu explico isso no meu curso Barber Hit e hoje eu vou explicar ele pra ti, para que você consiga se situar e entender o que é tangência, né? Isso que o Felipe fala tanto. Pra gente botar lado a lado, a gente tem aquele movimento em C. Sabe o movimento em C? Depois eu vou mostrar aqui numa boneca para tu entender um pouco melhor, beleza? O movimento em C é aquele movimento que tu vai passar a máquina e de repente tu puxa a máquina para fora para que não invada demais o cabelo e tal. Na verdade, o movimento em C, ele é um movimento bem atrasado. Porque quando tu faz esse movimento em C e tu puxa a máquina para fora, esse puxar a máquina para fora fica uma massa bem acumulada aqui, geralmente nessa lateral, e depois tu tens que fazer o quê? Trabalhar com o pente corrido. Cara, não faz sentido nenhum. Por quê? O pente corrido, o que que ele é? Pente e lâmina. Pá, 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 pá. A máquina é o quê? Pente e lâmina. Não tem diferença. Tem pequenas diferenças, mas basicamente é a mesma coisa. Então tu puxa para fora para depois tirar aquela massa com o pente corrido e isso faz perder muito tempo de corte. Quando tu vais aplicar a tangência, esse processo é feito de uma vez só e tu consegue estruturar bem melhor o teu corte. Eu vou mostrar aqui na prática, tá? Vou te mostrar na boneca para que tu tenhas um entendimento um pouco melhor. Vamos lá. Olha só que legal. Se por acaso tu for aluno, sou aluno do Felipe já do Barber Hit e tal, eu já sei um pouco disso, cara, vai ter uma informação a mais aqui, então eu sugiro que tu veja até o final, tá? O que que acontece? Quando a gente tem o movimento de tangência nada mais é a gente encontrar o ponto de tangência. Quando tu vais aplicar o movimento em C, tu faz esse movimento aqui, ó, tu vem com a máquina e tu puxa ela para fora. Esse puxar para fora, tu vais ter, ó, essa densidade aqui muito maior e depois tu aplica o pente corrido para deixar certinho. Quando tu vais aplicar a tangência, tu tens que descobrir o ponto de tangência. O que que é o ponto de tangência? É o primeiro ponto de curvatura do crânio. Eu tenho a lateral e quando eu começo a fazer essa curvatura, ó, tá vendo aqui, ó, esse pente? Quando o pente ele começa a fazer esse movimento, eu tenho o ponto de tangência. Então, olha só, lateral,
tangência, aresta, 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 topo. Então eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto de tangência, que é a curvatura, que ele vai definir se o meu corte é quadrado ou se o meu corte é arredondado. Se eu venho com a máquina, colo no crânio e venho só no crânio direto, eu vou ter um corte totalmente arredondado, porque eu invadi o ponto de tangência. Agora, se eu venho com a máquina reta e no ponto de tangência, ao invés de seguir o crânio, eu seguir absolutamente reto, o que eu vou ter? Eu vou fazer o que o movimento em C faz, mas eu vou dar um passo a mais. Eu já vou fazer a parte do pente corrido. Porque, olha só, movimento em C, pum. Depois o que eu faço? Pente corrido com pente reto. Quando eu faço pente corrido com pente reto, é a tangência. Então eu venho com a máquina, pum, penteei tudo para cá, reto. Ponto de tangência, não vou para frente. Sigo absolutamente reto e aí eu tenho um corte muito bem estruturado. Tranquilo até aqui? Tá, Felipe, mas o que isso envolve falando sobre degradê? Quando tu vais aplicar um degradê e tu vais trabalhar para tirar as marcações, esse ponto de tangência é o ponto que vai te ajudar. Porque olha só, por mais que a lateral ela seja reta aqui, ela não é absolutamente reta. Ela é levemente arredondada. É muito raro estar totalmente reto. Na verdade não tem. Ele é levemente arredondado. Aqui tu tens uma acentuação na hora que fica arredondado. Esse levemente arredondado, quando eu aplico a técnica de tangência na hora de tirar as marcações, eu vou sempre aplicando o reto e o fato de estar levemente arredondado faz com que a minha marcação ela saia naturalmente só aplicando a tangência aqui. Ao invés de ficar fazendo esse movimento que o pessoal faz na hora de fazer o degradê. Vai fazer o degradê, faz isso aqui, ó. Vai puxando. Cara, tu não tens controle nenhum. Tu tens que ter muita habilidade, muita experiência para que esse movimento aqui, ó, ele dê certo. Agora, quando tu tens algo que ele é do jeito que é, ele é estático, tu não precisa, não tem tanta variação, tu vais colar e vais ir de acordo com essa mini tangência que tem na lateral. O teu movimento, ele é sempre assim, ó. E não esse movimento aqui. Aqui é muita variação, muito fácil de errar. Muito fácil de errar. Aqui, muito difícil de errar e tu consegue ter o mesmo resultado mais rápido e muito mais eficiente. Lembra que eu te falei que essa técnica ela seria muito fácil e tu ia olhar e é só isso? E realmente, é só isso. É só isso, mas não é bem só isso. Tens que ajustar ela bem certinha, tem que pegar a manha, tem que estender o movimento correto na hora de for retinho para que o cabelo ele caia certo na tua máquina e pegar a habilidade para conseguir fazer um degradê perfeito sem as marcações, utilizando uma das técnicas que é a técnica da tangência, que dentro do conjunto de todas as técnicas, essa é uma que vai te ajudar bastante. Já é algo que tu pode sair desse vídeo aqui e praticar. Depois de terminar o vídeo, tu vai lá, pratica, ela já vai te ajudar bastante e com o tempo tu vais entender. Ela é muito mais fácil de aplicar no dia a dia do que o movimento em C. O movimento em C é um movimento com muita variação, né? Então essa variação aqui no teu dia a dia, na correria, pode acontecer algum problema e sabe, aquele rolo de errei e vou ter que refazer tudo de novo. Na tangência não. Na tangência tu consegue aplicar e fica muito mais fácil fazer um degradê. Quer ver um corte normal, um corte social, por exemplo. Tu vai fazer ele muito mais rápido, mas no degradê ele é um pouquinho mais complexo e vai te dar um resultado fantástico quando tu começar a aplicar. Mas tu sabe que para conseguir fazer um degradê sem marcações em menos de 10 dias, tu precisa aprender a distribuir bem os pentes, transição de cores e como trabalhar cada trajeto da máquina. Tá, mas o que são esses trajetos? Eu já vou te explicar, mas é claro que isso vai depender diretamente da distribuição dos pentes e da transição de cores. Isso tem impacto direto em conseguir fazer um degradê sem marcações em menos de 10 dias. Sempre que tu vais fazer um degradê, cara, tem muita coisa que tu precisa prestar atenção e o trajeto é algo muito importante. Em todas as avaliações que eu faço de corte de cabelo, geralmente o erro ele vai ser no trajeto. Quando eu digo em trajeto, é por exemplo, tu vai fazer um degradê, certo? Geralmente o pessoal marca com a zero e vou tomar isso como partida, não quer dizer que tu sempre precisa fazer dessa forma, mas é um dos métodos, tá? Tu vai lá e tu marca tudo na zero. Depois que tu vais trabalhar o próximo pente, tu vais botar a zero e a alavanca para baixo. E o trajeto que tu fez anteriormente com a zero, tu vais fazer o mesmo trajeto com a zero alta. E tu vais dar um espaço para isso.
Ah, quanto de espaço que eu vou dar? Depende do tipo de degradê que tu vai fazer. Se é um low fade, que é um degradê um pouco mais abaixo, se é um mid fade, se é um degradê na metade, ou se é um high fade, um degradê um pouquinho mais em cima. Aí isso vai variar bastante, tá? Mas quando tu faz um trajeto, aí a gente volta para aquela outra questão. Eu preciso entender de milímetros, tá? Quando eu vou botar a 0 com a alavanca para baixo, eu tenho exatos 2 milímetros. Tu não precisa falar isso para o cliente. Eu vou fazer um degradê com 2 milímetros. Não tem necessidade. Mas na tua cabeça é interessante tu saber. Ou tu pode saber simplesmente que tu vai passar a 0 alta e naquele trajeto, cada fio tem que estar exatamente do mesmo tamanho. Isso é um erro. Cara, isso é um erro que tu vais cometer se tu não prestar atenção e tu não botar isso muito na tua cabeça. Sabe aquelas coisas bobas que as pessoas olham, ah, legal, eu tenho que fazer isso, mas na hora de fazer não faz? Quando tu vais passar em cada trajeto, não é esse movimento aqui, ó, 1, 2, 3. É muito pouco, cara, principalmente na parte de trás. O movimento, ele é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Limpou, olhou, ah, beleza, tá todo mundo do mesmo tamanho, vou pro próximo passo. 1, 2, 3, 4, 5. E tu vai fazendo várias vezes, tu limpa bem e quando for pro próximo pente, tu dá uma olhadinha geral e vê, cara, será que cada fio de cabelo aqui tá exatamente do mesmo tamanho? Se por acaso tu vê que, opa, nessa região aqui faltou passar um pouquinho mais, tu vai, volta e repete o movimento. Problemas que tu pode ter. Tu tens que entender que quando tu vais fazer um degradê, existem densidades no cabelo. Lateral tem uma densidade e às vezes até variação de uma lateral para outra. Uma lateral com menos cabelo, né, uma densidade menor de cabelo e outra com uma densidade maior. E a parte de trás. A parte de trás sempre tem mais cabelo. Uma circulação maior de sangue e isso vai estimular o crescimento no cabelo. Se tu passar a mesma quantidade nas laterais e na parte de trás, o que acontece? A parte de trás não vai ficar com degradê perfeito. Se o teu degradê na parte de trás tu faz, pô, lateral bonita, vou atrás, cara, nunca acontece, parece que não dá certo. Tá faltando insistir no trajeto. Então sempre quando tu for passar, passa, observa, lateral, o que vai acontecer geralmente? Essa parte da frente, uma densidade super baixa. Aqui, um pouco mais de densidade e atrás, bastante densidade. Então, quando tu for passar, tu já tem essa consciência. Eu tenho cada trajeto. Aqui, vou passar um pouco menos. Aqui, eu passo um pouco mais. E na parte de trás, eu passo muito mais. Escovinha na mão esquerda, sempre. Passou, limpou, passou, limpou, passou, limpou. Quando tu vais para o próximo trajeto, é a mesma coisa. O que acontece? Muitas vezes quando tu vais no trajeto superior, né, tu passou a 0 alta e tu vais para 1, quando tu passa a 1, tu vais clarear um pouco mais e muitas vezes o trajeto de baixo vai aparentar em alguns pontos estar um pouco mais escuro. Por quê? Porque ali o trajeto não foi bem passado. Dá um passo atrás, volta com a meio, vai no trajeto dela, deixa bem limpo e depois tu continua o teu degradê. Cara, aprendi técnica de tangência, aprendi várias técnicas, eu sei, enfim, tu já foi em muito curso. Se tu não fizer isso, não vai dar certo. Sabe o que acontece quando tu não insiste da forma correta no trajeto? Ele fica com manchas, com pequenas manchas. Então aqui parece que tá legal, aí parece que tem uma variação que eu não sei o que acontece, e assim vai indo. Outro problema que tu pode ter no trajeto. Quando tu tens um afundamento no crânio, vou passar a 0 alta. Passou. Tá tudo igual, todo mundo do mesmo tamanho, mas tem uma região ali que está um pouco mais escura, aquele trajeto tá complicado. Duas opções. É porque, o que acontece? Quando tem um buraco, a luz ela não bate tão bem ali. Então dá a sensação que o cabelo está um pouco mais escuro. Tens que trabalhar pontualmente ali. Em muitos casos, se tu fez o trajeto todo com a 0 alta, tu vais com a 0, com a alavanca um pouquinho para cima e vais trabalhar com a ponta só naquela região para deixar mais claro. O degradê, tu tens que pensar em tamanho de cabelo? Tu tens. Mas o que rege o degradê é a cor. Então, muitas vezes, em um trajeto, tu vais ter a mesma máquina, o mesmo pente, né? Mas, em um ponto específico, tu vais ter um pente menor para equilibrar a cor. É o que acontece nos buracos e é o que as pessoas não falam. Quando elas dão aula de degradê, é um cabelo perfeito que não tem buraco, porque é difícil trabalhar e perde um pouquinho de tempo. Mas tu tens que entender, se eu tenho um buraco na minha região, na parte do trajeto que eu estou trabalhando, eu tenho que levantar um pouquinho a alavanca, deixar o cabelo menor naquela região para que o degradê fique bem equilibrado.
opções que tu podes ter que também são bem legais. Tu pode trabalhar exatamente naquele ponto do trajeto que tem um buraco, pega a tesoura dentada na mão livre, porque ali o cabelo vai estar muito curto, com um pente tu não vai conseguir, né? Na mão livre tu vai com a pontinha da tesoura dentada e tu faz assim, ó, pá, pá, escova, dá uma olhada geral, pá, pá, escova, dá uma olhada geral. A minha dica é, sempre quando tu for trabalhar algum buraco, tu primeiro faz o trajeto, tem um buraco que tu identificou, não mexe nele agora. Vai no de cima, trabalha no de cima, porque quando tu trabalhar no de cima, vai clarear bastante o de baixo e vai ficar ainda mais nítido o buraco e tu podes trabalhar com bastante tranquilidade. Trajeto, meus amigos, todos os trajetos. Os trajetos mais complicados de trabalhar são os trajetos sem pentes. Isso é bem complicado. Se tu não deixa o trajeto da zero alta bem feito, na hora de tirar a linha da zero, tu não vai conseguir. Para pensar comigo. Tu vai lá e tu faz o trajeto da zero alta e ele tá bem instável. E quando tu vai tentar tirar a marcação da zero, como em cima tem cabelos com tamanhos diferentes, tu vai tentar tirar a marcação, em alguns pontos vai sair e outros não, outros a marcação vai para cima. O problema foi na zero? Não foi. O problema foi na zero alta, que tu não deixou bem estável o trajeto dela. Por isso que para tirar a marcação, eu só consigo fazer quando o meu trajeto ele tá extremamente bem estabelecido. Quando ele está limpo, perfeito, aí tu vai conseguir. Boas máquinas agilizam o processo. Se eu tenho uma máquina que ela trabalha muito forte, cara, eu vou conseguir tirar a marcação muito mais rápido. Sem dúvida. Se eu tenho máquinas que demoram mais, elas vão demorar mais para cortar. Isso aí só vai influenciar na agilidade. Não vai influenciar se eu consigo fazer um degradê perfeito ou se eu não consigo fazer um degradê perfeito. Não entra nessa questão. Todas as máquinas conseguem. Depende aí só da potência para a questão de velocidade. Certo? Pegou bem essa parte do trajeto? Vai se colocar em prática? Tu tens que colocar em prática. Concentra. De tudo que eu falei aqui, Felipe, eu tenho que aplicar tangência. Tem que aplicar tangência. Mas ela não vai ficar perfeita se tu não se ligar no trajeto. Esse é o maior erro que os meus alunos cometem. Na semana passada, eu avaliei mais de 100 cortes de cabelo para ver como é que a galera estava indo e tal. E o que eu mais notei é, quando erra alguma coisa, o erro, ele geralmente está no trajeto. Geralmente está no trajeto. Geralmente, sei lá, de repente está na correria do dia a dia, a pessoa sabe o que tem que fazer, mas está na correria, sabe, tem cliente, pressão e tal, e tu tá fazendo, deixa isso aqui, não sei o quê. Ficou aquele trajetinho, aquele detalhezinho bom, fácil de resolver. Super fácil de resolver. Então a gente está em bons caminhos. Quando a gente tem essa consciência, por mais que a gente, deixei passar aquele pedaço, tu pode olhar, já sei o que tem que arrumar. Falta o trajeto. Vou lá, pontualmente, resolvo e tá perfeito. E de tudo que eu te falei, o degradê sem marcação só é possível porque é uma forma que realmente funciona para conseguir aplicar as técnicas de pente correta, a técnica de tangência, a regra de variação, a distribuição e o trajeto correto. E se você é barbeiro ou deseja ser barbeiro e quer aprender a fazer um degradê sem marcação, você sabe que não pode continuar a fazer o degradê da mesma forma que tu está fazendo agora. Para você fazer um degradê sem marcações, você deve entender toda a relação de técnica de tangência, técnica de variação, distribuição e trajeto. O que eu te mostrei foi o mesmo método que eu usei para conseguir aprender como sempre acertar um degradê. E se você quiser a minha ajuda para te ensinar o mesmo método, aqui tá o que a gente vai fazer. Eu vou te apresentar o Barber Fast Fade e esse treinamento é diferente de tudo que tu já viu no mundo da barbearia, porque eu vou te ensinar a fazer um degradê limpo, um degradê sem marcações, um degradê na zero sem marcações e também um degradê na navalha sem marcações. Então, se você quer um degradê rápido e sem marcações, fazer um degradê em menos de 30 minutos, conseguir tirar a marcação da navalha e da zero e parar de demorar demais no degradê e não ter mais problema em deixar o cliente ir embora com o degradê marcado e tudo isso em apenas 10 dias, esse treinamento é para você. O que a gente vai fazer? Esse é um treinamento que ele é 100% online, com 23 aulas que irão te passar tudo que tu precisa aprender para que em 10 dias tu consiga fazer um degradê sem marcações. Nesse treinamento, tu vai ter uma aula sobre degradê no pente 1, um degradê em cabelo ondulado, um degradê em cabelo com cicatriz, um degradê em cabelo falhado, que é muito legal, como tirar a marcação da zero, como tirar a marcação da navalha. Cara, esse é o que eu gosto muito, que é como fazer um degradê em V, degradê em corte black,
como tirar a marcação da shaver, técnica avançada de máquina e várias técnicas para que tu consiga enfrentar o teu dia a dia. Você vai receber o acesso a uma plataforma, é como se fosse o YouTube, por exemplo, mas um ambiente muito mais organizado e preparado para estudar, sem distração, para que tu tenhas foco total no estudo. E ao final do curso, tu terá um certificado assinado por mim e reconhecido em todo o território nacional. E diferente de ensinar a fazer um degradê em cabelo perfeito, esse treinamento te prepara para os desafios do dia a dia, cabelos complicados e que tu vais encontrar no teu dia a dia como barbeiro. E todo esse treinamento pode ser seu por 12 vezes de R$ 38,68 no cartão ou à vista no boleto. E cara, isso é muito menos do que 2 cortes por dia. É R$ 1,29 por dia de investimento. Tá muito fácil para ti. Então, você vai ter um treinamento para aprender a fazer o degradê sem marcações em menos de 10 dias, onde tu vai estudar como fazer um degradê no pente 1, um degradê em cabelo ondulado, degradê em cabelo com cicatriz, degradê em cabelo falhado, como tirar a marcação da zero, como tirar a marcação da navalha, como fazer um degradê em V, um degradê em corte black, como tirar as marcações da shaver, técnica avançada de máquina e várias técnicas para que tu consiga enfrentar o teu dia a dia. E para que tu fique tranquilo e tenha resultado sem aquela pressão se vai dar certo, eu vou te dar uma garantia de 15 dias. Tu compra agora o curso e se não tiver nenhum resultado em 15 dias, eu devolvo 100% do teu dinheiro. É só enviar uma mensagem para mim, para minha equipe, que nós vamos devolver o teu dinheiro sem questionar o motivo, para que tu fique, cara, super tranquilo. Para você adquirir esse curso, é só clicar no link aqui embaixo. Tu vai até uma página de compra segura, uma das plataformas mais seguras do mundo, e tu vais colocar os teus dados e depois tu escolhe a forma de pagamento. Se ela vai ser parcelada no cartão, ou se vai ser à vista no cartão, ou até mesmo se vai ser à vista no boleto. Tu pode escolher, pode ficar tranquilo. Para isso, é só clicar nesse link aqui embaixo e fazer a matrícula no curso Fast Fade. E olha só, se tu comprar agora, mas olha, só se for agora, eu vou te dar 2 bônus exclusivos. O primeiro bônus é o curso Barber Start, que vai te ensinar técnicas internacionais para que tu consiga cortar qualquer tipo de cabelo, falando sobre os melhores equipamentos para barbeiro, aula de acabamento na máquina e na navalha, qual a maneira correta de utilizar a tesoura, como fazer um corte social perfeito, como fazer um undercut e mais técnicas para que tu consiga melhorar o teu dia a dia na barbearia. Esse curso, para tu ter uma ideia, tem um valor de R$ 297, mas hoje tu leva ele de cortesia. É um presente que a gente está dando para quem entrar para o curso Fast Fade hoje. E além disso, tu também vai ganhar o curso Barber Art, que ele vai te ensinar uma técnica para que tu consiga fazer qualquer tipo de risquinho na cabeça do cliente, através do sistema 4D. Esse curso ele tem um valor de R$ 97, mas hoje tu também está levando ele de presente. São R$ 394 de bônus se você agir agora. Então, por apenas 12 vezes de R$ 38,68 por mês ou R$ 397 à vista, você terá direito ao curso Barber Fast Fade, Barber Start, Barber Art e R$ 394 de bônus. Mas isso só se você agir agora e clicar no link aqui embaixo. Se você não agir agora, tu vais perder R$ 394 em bônus exclusivos. Esses são bônus tão exclusivos e esse curso é tão importante na tua vida que eu vou me despedir já te dando as boas-vindas lá no curso Fast Fade. Eu te desejo, cara, muito foco, muito estudo para que tu consiga fazer um degradê sem marcações em menos de 10 dias. Um grande abraço e a gente se vê lá no curso Barber Fast Fade, no Start e no Art também. Até lá!